Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Nesta terça-feira, o Ponto Facultativo levará aos seus ouvintes um conjunto de informações acerca de um problema que vem requerendo uma atenção especial dos profissionais da medicina, sobretudo a dos especialistas em pediatria, ebiatria, aqueles que se dedicam à medicina do adolescente, e endocrinologia, que é o problema da puberdade precoce ou da entrada precoce na puberdade. E o que significa isto? Por que isso acontece e quais são ou poderão ser as consequências dessa precocidade? A puberdade precoce deve ser motivo de preocupação para os pais ou tal ocorrência num filho pode ser tratada como um simples estorvo sem maior relevância para a vida da criança e do adolescente? Essas e tantas outras indagações acerca deste assunto só podem ser respondidas por médicos e pesquisadores no campo da medicina, dado o grau de especificidade do tema. Cabe observar, porém, que os pais de filhos que ainda não alcançaram a puberdade não podem passar ao largo dessa questão e nem devem descuidar-se dela. Inclusive, porque a impressão que se tem é a de que a incidência desses casos vem aumentando nos últimos tempos. Se isto é mera impressão ou espelha a realidade dos fatos, só os estudiosos e profissionais da ciência médica é que poderão dizer. Do mesmo modo que apenas eles podem nos dar a orientação de como proceder caso tenhamos um caso desses na família, como pais, tios ou avós. E foi para conversar sobre isto que vem ao programa nesta terça-feira um médico, pediatra e ebiatra, que já tive a oportunidade de receber anteriormente nesta bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus para tratar de outros temas. O meu convidado de hoje é o doutor Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, no comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa está o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado doutor Daniel, seja muito bem-vindo e obrigado por mais essa participação sua no Ponto Facultativo. É um prazer tê-lo de volta aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Obrigado, Wagner. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo os assuntos pertinentes à saúde da população. Muito bem, meu caro doutor Daniel. Eu creio que seria mais conveniente e aconselhável que nós iniciássemos a nossa conversa sobre esse tema de hoje, que é a puberdade precoce, definindo melhor algumas coisas a respeito dessa fase que se chama de puberdade e da passagem da infância para a adolescência. Porque imagino que isso permitirá uma melhor compreensão daquilo que é o nosso assunto de hoje. Para começo de conversa, o que é, segundo a ciência médica, que se identifica como puberdade? O que é compreendido ou o que compreende essa tal puberdade? Wagner, por definição da ciência, a puberdade é quando ocorre o surgimento do primeiro marco de caractere sexual da criança. Ela tende a acontecer entre os 8 e os 13 anos nas meninas e entre os 9 e os 14 anos nos meninos. Esses marcos são definidos como: nas meninas, o primeiro marco é o surgimento da mama. Na verdade, não a mama em si, mas o broto mamário. Quando há o surgimento do broto, a gente define que há puberdade, a menina entrou em puberdade. Já no menino, o que define como puberdade é quando há um aumento do volume testicular, a partir
de 4 centímetros cúbicos. Isso é medido pelos especialistas, a gente consegue medir a partir de um aparelho denominador quidômetro, e a partir daí a gente consegue dizer que o menino entrou em puberdade. Daí para frente, outros caracteres vão surgindo, e isso vai definindo e caracterizando melhor a puberdade. A questão do aumento de pelo, né? Sim. É um dos fatores, aí seria um dos fatores. É um dos fatores subsequentes. Subsequentes. Eles vêm Mas o primeiro fator não é esse. Não, o primeiro não é. É o aumento testicular. E às vezes o menino não percebe que ele entrou em puberdade porque ele não fica medindo o tamanho do testículo claro. dele. Ele nem mede tem mais noção o tamanho disso. do pênis. Tá certo, entendido. E logo depois aparecem os pelos. Doutor Daniel, a puberdade, que é essa fase que o senhor está nos explicando aí, de quando inicia e quando termina, que é quase que um rito de passagem da natureza, não é isso? De passagem da infância para vamos dizer assim, para a juventude mesmo. Ele coincide, esse mesmo período coincide com a adolescência ou não? Não. Por definição, pela Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 anos de idade, vai dos 10 aos 19. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, dos 12 aos 18 anos. Mas, e como a gente percebeu, em meninas, a puberdade acontece um pouco antes da adolescência. Em meninos também, um pouquinho antes, pode acontecer aos 9 anos de idade. Então, tende a acontecer um pouco antes da adolescência. Eu vou lhe fazer uma pergunta adicional aqui, porque é uma coisa que a sua resposta me fez lembrar disso. As meninas, elas entram na puberdade um pouco antes dos meninos. Entram na adolescência um pouco antes dos meninos. E o amadurecimento emocional de meninos e meninas também é assim, quer dizer, as meninas amadurecem mais depressa. As meninas se tornam mulheres mais depressa do que os meninos se tornam homens? Sim, as meninas... A gente já vê que elas entram na puberdade antes, ou seja, os estímulos hormonais começam antes, o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, que controla essa liberação hormonal, começa antes, e isso tem interferência direta no comportamento das meninas. Isso influencia diretamente na forma como elas enxergam o mundo. O cérebro nessa faixa de idade, ele é muito plástico, ele é muito moldável, e esses estímulos hormonais começando previamente, antes dos meninos, eles tendem a fazer com que elas amadureçam antes deles também nessas questões psicológicas. Isso é só fisiológico ou é cultural também? Mas, porque uma coisa está ligada à outra. Mas tende a ser mais fisiológico. Tá. E por consequência também cultural. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque já cheguei a ler alguma vez que as meninas, elas amadurecem aí do ponto de vista emocional mais depressa. Não do ponto de vista biofisiológico, mas do ponto de vista emocional. Porque os meninos, eles, nessa fase em que eles vão se aproximando dessa passagem, a diversão dos meninos são brincadeiras, vamos dizer assim, que não tem muito a ver com a vida que eles terão na fase adulta. Menino brinca de carrinho, brinca de bola, brinca de não sei o que e tal. As meninas, as brincadeiras delas, muito frequentemente, se isso está mudando, é um fenômeno cultural também, mas elas brincam de casinha, de boneca, de cuidar da boneca como se fosse filho, chamam de filho. Então, a mulher, a brincadeira dela, foi isso que eu li, um artigo muito interessante, a brincadeira das mulheres, ela já é uma preparação para a vida que ela vai ter como mulher. Enquanto que a brincadeira dos meninos, dos homens, não é uma preparação para a vida. Aí dizem alguns de forma um pouco irônica, um pouco, eu diria, um pouco crítica, é por isso que o sujeito vira homem e continua dando valor a carro, dando valor a futebol na televisão, é porque ele está reproduzindo aquilo que dava prazer a ele quando ele era criança, né? Tem uma relação nisso aí? Tem sim. Como a gente diz, os meninos nunca amadurecem, né? Nunca crescem. Dizem isso. Mas, assim... Vamos lembrar da origem da palavra puberdade. Ela vem do latim em pubas, quer dizer fértil. Ou seja,
Para a mulher, ela tem um papel muito mais importante na sociedade, a fertilidade dela, porque ela que é responsável pelo cuidado e reprodução, por carregar a criança durante 9 meses, os partos a termo, e progredir e continuar a evolução da espécie. O menino ele só tem a função de fecundar e depois segue o rumo. Que, aliás, é uma reprodução, é uma repetição do que acontece com outras espécies na natureza também, então, né? A mulher tem essa o macho ele só maior. tem a função de fertilizar. Isso. Ele não tem responsabilidade sobre a prole, né? Exatamente. Diferente dos cavalos marinhos, que já é o macho que mantém a prole. Mas dos pinguins. E dos pinguins. Mas as meninas têm essa responsabilidade muito maior. Quando elas entram na puberdade, isso já é um marco de que logo elas terão a sua primeira menstruação e elas se tornarão férteis. A partir desse momento, elas já são capazes de reproduzir. Então, isso se torna uma responsabilidade muito maior. E acho que isso acaba culturalmente levando a uma carga de responsabilidade maior para essas meninas. Então, elas têm que amadurecer mais rápido. Então, o senhor acha que é uma coisa biofisiológica e cultural? Com certeza. Acho que as duas, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo aí. Tá, indo para o tema específico, o senhor já mencionou algumas aí, doutor Daniel, mas quais são, para as meninas e para os meninos, os sintomas visíveis ou sinais exteriores de que uma criança está ingressando na puberdade? Para a menina, os sinais, o primeiro sinal, como eu falei, é a telarca, que é o surgimento do broto mamário, e logo após ela tem o surgimento dos pelos pubianos. Normalmente são pelos finos em pouca quantidade, e logo depois ela vai amadurecendo também psicologicamente, emocionalmente. Isso também tem interferência direta no crescimento dessa menina. Também são coisas que a gente pode perceber. A mudança de comportamento quando a criança entra na puberdade. Porque essa liberação hormonal tem ligação direta com o comportamento das crianças. Mas também há outros fatores, como o surgimento do famoso CC, né, o cheiro debaixo do sovaco, aquele odor ruim, também se nota como... Aquilo são glândulas que estão entrando em funcionamento ali. Exatamente, né? As glândulas sudoríparas com eliminação de odor. Isso acontece também no início da puberdade, essa liberação desses odores. É normal. O menino fica com cheiro de galo. Dizem. Muito bem. Olha aqui. Em condições normais, eu quero fazer essa marcação bem clara por força daquilo que nós vamos conversar em seguida. Em condições normais, por volta de que idade isso começa a surgir, essa entrada, e quando termina? Eu queria que o senhor repetisse essa informação que o senhor já até prestou aqui. Em condições normais, as meninas entram na puberdade entre os 8 e os 13 anos de idade, e os meninos entram na puberdade entre os 9 e os 14 anos de idade. São condições normais. Antes disso, a gente considera a puberdade precoce. Após esse período, a gente considera de puberdade tardia. Ok. Nessa faixa de idade, numa situação normal, ocorre aquela etapa do desenvolvimento que os especialistas designam como puberdade. Se essas transformações começarem a ocorrer antes dessa faixa cronológica, seria logicamente o que é conhecido como puberdade precoce, como o senhor acaba de dizer. Então vamos esclarecer alguns aspectos acerca dessa precocidade. Como é que a medicina enxerga isso? Como uma anomalia individual ou como uma patologia de natureza hormonal? Quer dizer, só para esclarecer melhor para os nossos ouvintes, é o objetivo da minha pergunta. Isso é um desequilíbrio dos hormônios no corpo da criança ou é uma doença? A gente tende a considerar como uma patologia porque a patologia leva à investigação na medicina. Se leva à investigação, ou seja, existem meios de esclarecer o que é de fato uma doença ou não doença. Então a gente tende a considerar como sim uma patologia por liberação hormonal, como de natureza hormonal, e a partir daí nós investigarmos se trata de uma patologia benigna ou maligna, ou seja, algo
dentro do padrão daquela criança, que não vai gerar problema algum, ou se é causado por alguma outra doença que possa gerar problemas maiores ou problemas futuros para a saúde ou algum agravo. Então vamos focar nessas consequências dessa puberdade precoce. Quais são as consequências biofisiológicas ou biopsicofisiológicas desse ingresso prematuro na puberdade para as meninas? Para as meninas, tem até um pouco mais de importância do que para os meninos, porque as meninas que entram na puberdade mais cedo, ou seja, elas têm o início do broto mamário mais cedo, elas tendem a ter suas glândulas mamárias mais proeminentes com idades menores, quando o cérebro ainda está em evolução. Ou seja, quando ela está numa fase da vida ainda fragilizada, ainda dependente dos pais, ela não completou seu amadurecimento psicológico. Ou seja, essa menina com um corpo de mulher, ela se torna mais vulnerável a ações como abuso sexual. Entendi. Entendeu? Entendi. E tem uma consequência que é muito mencionada nos textos que tratam disso, que quando a criança entra na puberdade, ela estaciona o crescimento dela, ela para de crescer? Isso é um fato? Varia de menino para menina. As meninas, elas têm um crescimento... Quando a criança entra na puberdade, a gente tem uma fase que se denomina como estirão puberal, que é a fase de maior crescimento da vida extrauterina, ou seja, fora do útero. Fora a fase de lactente, quando a gente ainda é menos de 2 anos. E aí, nessa fase de estirão puberal, as meninas têm esse estirão, que é a maior velocidade de crescimento, antes de menstruarem. Os meninos, um pouco depois da menstruação. Ou da menstruação, não, desculpa. Do aumento do volume do testículo, ou seja, depois da entrada na puberdade também. Então, se a menina menstrua, isso quer dizer que ela vai, sim, diminuir sua velocidade de crescimento. Ou seja, se ela entra antes, se ela tem uma puberdade precoce, ela entra antes na puberdade, ela vai menstruar mais cedo e vai parar o seu crescimento. Estaciona o crescimento. A média é que se cresça em torno de 5 a 6 centímetros após a primeira menstruação. Isso até os 21 anos, que é quando a gente não tem mais crescimento. E aí pode ter uma das complicações. E os meninos, eles depois do aumento do testículo, que vamos dizer que sinaliza com o início da puberdade, com a entrada na puberdade, ele tem um estirão aí de crescimento. Sim, alguns anos depois, em torno de 2 anos depois, os meninos têm o estirão do crescimento, e aí é aquela velocidade que os meninos disparam. E sobre o aspecto emocional, psicológico, essa precocidade puberal, ela costuma produzir que tipo de efeito na criança? Sobre o aspecto psicológico, as meninas, a gente tem que entender que quando uma menina entra na puberdade, ela já começa a se identificar por estímulos hormonais também como uma mulher. Então, se ela entrou na puberdade antes das outras amigas da escola, ela começa a não se sentir parte daquele grupo. Assim como para os meninos também. A gente... coisas de criança, né? Menino. Às vezes os meninos que tinham bigode não andavam com os meninos sem bigode, porque eles não se reconheciam como do mesmo grupo. As meninas com peito não se identificavam com as meninas sem peito, porque isso gera uma identificação de grupo diferente. Isso está intrínseco na adolescência, essas identificações de grupo. 2 coisas que eu quero lhe perguntar ainda dentro sobre esse mesmo ângulo. Primeiro, esses problemas que podem decorrer do processo de puberdade precoce, eles, passado esse ciclo, eles se completam, eles se encerram, ou às vezes um problema desse pode ser arrastado para o resto da vida? Um problema psicológico, com certeza, é levado para o resto da vida. Todo trauma que a gente tem durante a nossa adolescência, nossa infância, a gente tende, os psicólogos conseguem responder melhor sobre isso, mas a gente tende a levar esses traumas para o resto da vida. Por exemplo, uma menina que sofre de abuso sexual,
ela vai ter esse trauma pro resto da vida. Aí sim, porque aí nós já estamos falando num caso extremo mesmo, né? Sim. Mas eu digo aquela coisa de não ter crescido, ou de ter, por exemplo, enquanto as outras meninas ainda... Porque às vezes a menina se envergonha com o crescimento do seio, ela fica um pouco acanhada, às vezes a menina fica corcunda, porque ela se curva para esconder um pouco. Mas isso, passado essa fase em que isso está acontecendo, quando as outras amigas da faixa etária dela também já tem seio e tal, isso aí costuma se encerrar, esse tipo de dificuldade, né? E aí ela volta a se reconhecer dentro daquele grupo. E os meninos também voltam a se reconhecer dentro daqueles grupos e eles entram no mesmo patamar de evolução sexual. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, eu tenho uma amiga que, falando a respeito desse assunto, um dia ela me disse que ela e as irmãs todas tiveram puberdade precoce. Menstruaram muito cedo, entre 9 e 10 anos, alguma coisa assim. E que as filhas dela também menstruaram precocemente. Aí isso me leva a lhe fazer a seguinte pergunta. A questão da puberdade precoce, ela é uma contingência, ela é uma característica individual, é uma ocorrência, vamos dizer assim, é uma questão hormonal individual, ou é uma questão genética hereditária? Como é que é isso? A genética está diretamente ligada a essa questão da menstruação nas meninas. A gente já consegue definir que a menina vai ter uma menstruação próxima da idade que a mãe menstruou. Isso acontece assim por fatores genéticos ainda não muito bem definidos, mas isso acontece sim. É importante a gente saber que a menina, quando entra na puberdade, que é o surgimento do broto mamário, até menstruar é em torno de 1 ano e meio a 2 anos para menstruar. Então, se uma menina entrou na puberdade com 8 anos, ela provavelmente vai menstruar entre 9 e 10 anos de idade, o que seria considerado normal. Mas tem a influência direta da genética sobre isso. Mas tem as influências externas cada vez maiores no nosso dia a dia. Principalmente eu já falei em um outro programa aqui sobre as meninas que são criadas somente pelas mães. Elas têm essa necessidade de amadurecer mais rápido pelo ambiente que se cria para ela, e por fatores ainda desconhecidos elas acabam entrando na puberdade mais cedo e menstruando mais cedo até do que a própria mãe. Isso acontece também. Deixa eu lhe perguntar. Esse caso que eu lhe citei agora, se você tem uma pessoa que tanto ela quanto as irmãs tiveram uma puberdade precoce, as filhas também, seria possível deduzir que a mãe dela, portanto a avó das crianças, também entrou precocemente na puberdade? Possivelmente sim, ou até alguns meses mais velha do que a idade que elas entraram, porque a gente vê que ao longo dos anos a puberdade ela tem começado cada vez mais cedo, tem iniciado cada vez mais cedo, assim como a primeira menstruação das meninas tem começado cada vez mais cedo. A gente tem dados de 1850, 1860, que por exemplo, no sul do Reino Unido, as meninas entravam na primeira menstruação em torno dos 18 anos de idade. Entre 17 e 18 anos de idade. Hoje em dia, elas já estão, em média, entrando na primeira menstruação em torno dos 11 anos e meio. Tá. O doutor já repetiu aqui mais de uma vez um termo que define esse desenvolvimento do seio, que é o broto mamário. O broto mamário é o início da formação do seio, né? Que é aquela primeira protuberância que aparece na formação do seio. O broto mamário, nesses casos de puberdade precoce, ele vem antes da primeira menstruação? Vem sempre antes da primeira menstruação. Dentro de um ciclo normal da puberdade, o primeiro caractere que surge é o broto mamário. A menstruação só vem 1 ano e meio a 2 anos depois. Entendi. E é o desenvolvimento da glândula mamária. Então vamos ao seguinte, é possível aos pais perceberem, porque sabe que às vezes a criança passa por um processo desse e os pais não se dão muita conta de que está havendo essa transformação no corpo do filho, da filha e tal. Eu conheço um caso,
obviamente deve ser um caso menos comum, mas de uma pessoa, vamos dizer, conhecida da minha família, que é o seguinte caso: o cidadão era casado e tinha uma filha. A filha estava com pouco tempo e eles se separaram e a menina ficou com o pai. Para um homem, notadamente há algumas décadas atrás, isso era muito mais difícil de entender numa filha, por exemplo. O homem ele poderia entender certas coisas num filho porque ele podia se lembrar do que ele próprio vivenciou, mas numa filha, se ele não fosse uma pessoa bem informada, bem esclarecida, provavelmente não entenderia com tanta rapidez, com tanta presteza, com tanta precisão. A filha dele menstruou, é uma pessoa conhecida da nossa família, menstruou com 5 anos. Provavelmente essa criança menstruou sem ter broto mamário, não? Sim, provavelmente sim. Essa é uma idade muito precoce para acontecer a primeira menstruação. Provavelmente está ligada a alguns outros fatores que não são somente considerados normais. Algumas outras coisas que podem estar relacionadas a essa entrada na primeira menstruação. Normalmente são doenças da adrenal, que é uma glândula que fica localizada acima do rim, ou então pode ocorrer por casos de câncer de ovário. Em casos de câncer de ovário é uma liberação exagerada de hormônios antes da época, e isso pode levar a uma menstruação precoce. Tá, deixa eu lhe perguntar, os pais, né, é possível que eles quer dizer, eles não percebem sempre, mas existem sinais que permitem aos pais entenderem que o filho está entrando num processo desse de puberdade precoce, quer dizer, ou irão ingressar na puberdade antes que isso propriamente aconteça? É possível se antecipar a esse fato? É difícil você querer tentar se antecipar ao desenvolvimento, porque cada pessoa tem um padrão de desenvolvimento. Mas quando a criança começa a ter mudanças no comportamento, mudanças de pensamento, principalmente quando ela começa a ter atitudes um pouco mais questionadoras, que entre esses 8, 10 anos de idade, que é quando a criança tem, provavelmente isso é influência direta dos hormônios da puberdade. E logo também esses outros caracteres, do surgimento de pelos, do surgimento de odor debaixo dos braços, do surgimento do crescimento longilíneo, principalmente... O adequado aí seria procurar imediatamente um especialista para fazer um diagnóstico sobre isso, não? Se a criança apresentar esses caracteres antes do previsto, sim, ele tem que sempre procurar um especialista para fazer o diagnóstico, diferenciar entre o que é normal e o que é doença. Existem, principalmente os meninos, eles entram nessa fase mesmo da puberdade aí, precoce ou não precoce, os meninos eles ficam, é muito comum isso, nessa idade eles ficam meio desconjuntados, parece que sobra braço, né? Eles tropeçam em tapete de flor, em flor bordado em tapete, ele fica muito completamente meio sem coordenação motora. Isso é parte do processo? É parte do processo, porque o crescimento nessa faixa de idade do adolescente, ele é de fora para dentro, ou seja, ele cresce primeiro os membros, os dedos, as mãos, os braços, para depois crescer o tronco. Os meninos crescem a cintura escapular um pouco mais do que as meninas, e meninas crescem um pouco mais da cintura ou do quadril do que os meninos. Mas o crescimento é de fora para dentro, por isso eles ficam um pouco desconjuntados. Eles ficam é isso mesmo, desconjuntados, porque eles têm que se adaptar àquele novo corpo. E os membros são muito longos, e começam a ser muito mais longos do que eles estavam acostumados até aquela idade. Então, eles acabam batendo mais, chegam em casa com mais roxos do que quando eram crianças. E agora uma indagação realmente importante que talvez devesse ser dirigida ao endocrinologista, mas o doutor é um especialista em medicina do adolescente, poderá me responder isso. Existem recursos na medicina para retardar ou evitar esse ingresso prematuro na puberdade? Existem alguns recursos, quando a gente quando a gente diagnostica a criança com uma puberdade precoce patológica, ou seja,
causada por doença, a gente tem que encaminhar ao especialista em hormônios, que é o endocrinologista, e o endocrinologista ele dispõe de uma ferramenta que é um hormônio que vai fazer esse retardamento do desenvolvimento puberal. A gente poderia chamar isso até de uma castração hormonal. Entendeu? É um polêmico falar sobre castração, porque existe... Sim, porque suscita outro tipo de coisa que não é o caso. Que não é o caso. E existem umas discussões sobre outras coisas relacionadas à castração hormonal que são... Que é a castração química chamada, que vem como uma forma de punição para crimes sexuais. Mas não se trata disso. Eu estou entendendo... É uma inibição hormonal. É uma inibição. Que seria uma espécie de antídoto hormonal, uma compensação hormonal para retardar pelo menos esse processo. Isso, e feito sob a supervisão de um especialista com controle, claro, a partir de exames, depois de determinado que é uma doença, de como, qual a quantidade de hormônio que vai ter que ser usado durante quanto tempo. Então isso é feito um estudo para cada paciente, então não é um valor aleatório, uma quantidade aleatória de hormônio que vai ser usada. Sim, não dá para chegar na farmácia e comprar, não. Não dá para chegar na farmácia. Até porque lidar com hormônio é uma coisa muito delicada. Sim. Fazer uso de hormônio é um negócio muito delicado. Você pode colocar uma bomba dentro do seu corpo, né? Exatamente. A gente acha que o hormônio só vai fazer crescer um pouco de pelo aqui, vai fazer crescer um pouco mais do braço ali, da perna, vai ficar um pouco mais alto. Mas os hormônios têm influência direta também na nossa regulação psicológica, então, no nosso comportamento. Então, pessoas que usam muitos hormônios, elas podem ficar mais agressivas, elas podem... Testosterona, por exemplo, faz isso. E pode desencadear até cânceres. Então, no uso descontrolado desses hormônios. Nessas academias, doutor, onde se usa muito hormônio, que a gente chama de bomba, né? O cara usa hormônio. É muito comum a gente ver, por exemplo, mulheres que fazem ciclo de hormônio, elas usam um ciclo completo, para um tempo, usa outro ciclo, para adquirir massa muscular e depois vai trabalhar aquela massa muscular. Elas têm um aumento da pelosidade, né, do aumento dos pelos, da quantidade de pelos, elas têm a voz engrossa, né, e tem um aumento, se não me engano, tem um aumento, vamos dizer assim, uma hipertrofia clitoriana, não é isso? Um aumento do clítoris de uma forma... eu diria anormal, é isso? Pode-se usar essa palavra? Sim. De uma forma anormal. Então, o hormônio não é uma coisa que se possa usar assim, só porque um colega de academia recomendou, não é isso? Exatamente isso. Alguns atletas, ou seja, pessoas ligadas ao fisiculturismo, elas fazem o uso de hormônios para desenvolver alguns determinados grupamentos musculares. Tudo isso acompanhado por um médico, por um especialista, controlado. O uso indiscriminado de hormônios pode levar ao desenvolvimento de câncer, além de outros problemas relacionados à saúde que a gente já citou. Tá bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo na nossa conversa para os comerciais e voltaremos já já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o médico Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, que é um especialista em pediatria e ebiatria, que é como se chama a medicina do adolescente. E na entrevista de hoje nós estamos conversando com o nosso convidado sobre um tema muito específico, que é a entrada precoce na puberdade, algo que parece vir se tornando de algum tempo para cá mais e mais frequente. Doutor Daniel, pelo que é possível e tem sido possível entender, a chamada puberdade precoce, ela é basicamente um problema relacionado à produção de hormônios. Antes da idade em que isso aconteceria normalmente, né? Agora, eu lhe pergunto o seguinte, isso também poderia, vamos dizer assim,
isso poderia ser produzido por outros fatores que não os hormônios apenas? Pode sim, Wagner. Além daquilo que eu já falei sobre o comportamento, sobre a cultura, que isso acaba também tendo estímulo direto sobre a puberdade, existem alguns fatores externos e que a gente chama de desreguladores hormonais, que podem acabar evoluindo para uma puberdade precoce. Recentemente, a Anvisa, em 2011, proibiu uma substância chamada biofenol A, que era uma substância que estava presente no plástico de algumas mamadeiras. Proibiu porque isso poderia estar diretamente estimulando essa puberdade precoce nas crianças, essa substância presente. Alguns estudos falaram sobre a soja, que o uso de soja, o hormônio que é usado para estimular a produção de soja, isso teria interferência na puberdade, ou seja, aceleraria o processo de puberdade. Mas conseguiu-se provar que só quantidades burrais de consumo de soja levariam a uma puberdade precoce ou alguma interferência hormonal. Pela quantidade de hormônio contida ali, precisaria ser uma quantidade absurda. Absurda, coisa assim. Para produzir esse gatilho aí. Exatamente, exatamente. Eu considero que a puberdade, ela tem a medicina diz que a puberdade começa quando há um relógio e aí em determinado momento a puberdade starta, ou seja, em determinado ela começa. Eu, assim, na minha visão pessoal, eu acho que quando a gente nasce, o nosso corpo tem uma programação, uma liberação de hormônios. E à medida que esses hormônios vão sendo liberados, alguns, vamos dizer, receptores vão se enchendo, e quando aquela sacola enche, ela acaba estourando, e aí começa, assim, o evento da puberdade. Então, o que pode fazer essa sacola encher mais rápido ou encher mais devagar são esses fatores externos que podem acabar acelerando o processo de puberdade. Sabe por que eu estou lhe perguntando isso? Porque no caso, por exemplo, que também é um processo, digamos, comandado por hormônios, no caso da menstruação, a mulher que tem um controle do seu ciclo menstrual, muitas vezes essa menstruação ela vem antes do momento previsto pelo controle da mulher, por força de um trauma, por força de um estresse, por força de um problema qualquer familiar. A menstruação ela vem antes do que seria esperado ou do que estava previsto por essa mulher. Então, foi isso que me levou a lhe perguntar. O mesmo poderia acontecer com a puberdade precoce, ou seja, um determinado fator externo, o doutor já falou disso, ele aceleraria a entrada na puberdade, mas um fator exógeno, um fator externo, não uma coisa do próprio organismo. Foi por isso que eu lhe perguntei. Sim, o estresse ele libera mais adrenalina, mais cortisol. Isso tem interferência também na nossa produção hormonal. Isso poderia sim, não dá para a gente definir aqui, mas os estudos que vão responder isso ao longo do tempo, mas poderia ser isso a causa dessa liberação maior de hormônios ao longo do tempo, e aí sim, fazendo essa analogia, fazer essa sacola de hormônios encher mais rápido e a puberdade começar mais cedo. Doutor Daniel, para a pergunta que eu vou lhe fazer em seguida, eu precisava que o senhor antes esclarecesse ao nosso público que não está familiarizado, por razões óbvias, são termos técnicos, não está familiarizado com certos termos, né, que a medicina usa e que na sua especialidade também é muito usado, esses termos são muito usados, e para este assunto que nós estamos conversando também são usados esses termos. O que significam as palavras menarca, telarca e pubarca? São termos importantes na medicina do adolescente, e a menarca, ou seja, a primeira menstruação, ou seja, é um evento exclusivo das meninas. Quando há a primeira menstruação, a gente chama de menarca. Telarca é o processo de surgimento do broto mamário, ou seja, o crescimento da glândula mamária, no caso, a glândula mamária na menina. Pode acontecer telarca em meninos, também pode acontecer, quando há alguns processos mais ligados, por exemplo, a produção maior de estrógeno em meninos, pode acontecer o que a gente chama até de ginecomastia, mas não chega a ser uma telarca, tá?
Mas telarca é um evento... Ali é uma outra patologia. É uma né? outra patologia. A telarca é o surgimento do broto mamário. A pubarca é um evento tanto dos meninos quanto das meninas. Pubarca vem dos pelos pubianos. Então, quando começam a crescer os pelos pubianos, não os pelos faciais, não os pelos especificamente os pelos pubianos. Quando os pelos pubianos começam a crescer, a gente denomina pubarca. E dá para a gente acrescentar também nesses termos a semenarca, que é o processo da primeira ejaculação dos meninos. Então, não é um marco que hoje em dia a gente não consegue definir se isso está ligado a algum processo específico do corpo dos meninos. Não tem uma idade certa para isso acontecer ainda, mas é um processo, um evento que a gente também considera de importância na saúde do adolescente. A semenarca, que é a primeira ejaculação nos meninos, ele ocorre, vamos dizer assim, ele ocorre quando as gônadas, né, os testículos já estão, vamos dizer, maduros para produzirem essa ejaculação, né, para produzir o espermatozoide e, enfim, que vai compor o sêmen e tal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aquilo que se chama de poluição noturna, que é a ejaculação enquanto vamos dizer assim, o adolescente está dormindo. Ele está dormindo e ele tem um sonho, coisa que o vale, e ele tem uma ejaculação. Essa semenarca, geralmente, ela vem assim, geralmente, na maior parte dos casos, vem de uma maneira involuntária, é isso? Exatamente. A poluição noturna, como você bem definiu, a poluição noturna é essa ejaculação que acontece enquanto os meninos estão, vamos dizer, inconscientes ou dormindo. Estão em estado de sono. Em estado de sono. Ela acontece à noite e normalmente é a primeira menstruação dos meninos, porque eles não ficam... A primeira ejaculação dos meninos. Eles não ficam vigiando quando eles vão acontecer isso durante o dia, então acaba acontecendo mesmo durante a noite. Alguns meninos tendem a se masturbar mesmo sem ter ejaculação. Então acaba que alguns meninos, quando entram na puberdade, eles conseguem saber exatamente quando aconteceu a primeira ejaculação, porque foi quando a masturbação deles gerou uma ejaculação. Resultou uma ejaculação. Sim, mas a maioria das vezes a primeira ejaculação dos meninos acontece durante o sono. Durante o sono. Quer dizer, é um processo sobre o qual ele não tem controle. Acontece simplesmente. Exatamente. A ejaculação é um processo natural do corpo masculino e vai acontecer com o controle, que seria a masturbação ou o ato sexual, ou sem o controle, que é durante esses eventos de poluição noturna ou então eventos de Isso acontece, doutor Daniel, vamos dizer, essa semenarca, em condições, vamos dizer assim, espontâneas, ela acontece por volta de que idade normalmente? Elas tendem a acontecer logo após a puberdade, ou seja... A entrada na puberdade. Exatamente, em torno de 1 ano ou 2 anos depois da entrada da puberdade. Ainda não existe um dado específico para isso, não é nada... não existe nenhum estudo que fala exatamente quando isso acontece, mas é em torno de 1 ano. Talvez porque varie de pessoa para pessoa. Exatamente, varia de pessoa para pessoa. Tá. Essas 3 ocorrências, agora 4, o senhor acrescentou a semenarca aí, costumam ser sinais da chegada da puberdade, certo? Mas é possível que alguma delas advenha isoladamente, sem que isto signifique que a puberdade está instalada na criança ou pré-adolescente? Ou seja, e normalmente esses fatores, essas 4 coisas, que é a menarca, a telarca, a pubarca e a semenarca, né, já explicados aqui pelo doutor, acontecem com a entrada na puberdade. Agora, pode acontecer alguma delas, digamos, a semenarca, ou a pubarca, ou a telarca, pode acontecer sem que a criança esteja entrando na adolescência? Podem acontecer, sim. Isoladamente? Isoladamente podem acontecer. A maioria delas vai sempre exigir investigação. Tá? Vale a pena a gente frisar isso. Sempre que um desses eventos ocorrer
antes da puberdade, vale a pena uma investigação para definir se isso é normal ou não. Um dos eventos mais comuns que acontecem isoladamente em meninas antes da puberdade é o surgimento do broto mamário, que é a telarca. Isso pode acontecer em 2 fases da vida. Entre 2 e 4 anos de idade pode acontecer e logo depois ele regride, ou seja, há um estímulo hormonal, uma explosão hormonal que acontece nessa fase de idade por fatores que ainda são desconhecidos, e aí há o estímulo para a telarca, que é o desenvolvimento do broto mamário. Entre 2 e 4 anos. E logo depois, esse estímulo regride por processos de feedback negativo, que a gente retrocontrole e hormonal, e a glândula acaba regredindo. Novamente, isso pode acontecer quando? Um pouco antes dos 8 anos de idade, em torno dos 7 anos de idade, isso pode acontecer em meninas novamente. Existem alguns estudos que conseguem provar que isso tem acontecido. Isoladamente, a telarca. Também há um estímulo hormonal, uma quantidade, uma liberação excessiva de estrógeno e acaba a criança tendo essa telarca antes da puberdade. E logo após algum período, ela regride. Tá? Regride quando for uma condição benigna, não é uma doença, quando não for doença. Isso só consegue ser definido a partir de exames específicos que o médico vão conseguir definir e falar assim, não, isso é normal acontecer, isso vai regredir e vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Porque podem estar relacionados a algumas doenças, podem estar relacionados principalmente em meninas em câncer de ovário, novamente. No caso da telarca, que é o desenvolvimento ali do surgimento do broto mamário, existe também, numa fase que corresponde à pré-adolescência, existe uma alteração na glândula mamária dos meninos também. Não é? Isso é uma coisa que todo menino, quem já passou por essa fase, sabe que também o menino fica com ali o mamilo sensível, às vezes ele aumenta, ele sofre um aumento. Isso também é um processo normal? A gente tem que diferenciar a ginecomastia da lipomastia, ou seja, o que é glândula mamária que cresce e o que é somente tecido adiposo. Quando a glândula mamária acaba crescendo em meninos, a gente tem sempre que investigar se aquela glândula mamária não é por algum estímulo hormonal relacionado a alguma doença. Elas tendem a regredir, mas tem que ser sempre investigado. Diferente daqueles meninos que são mais gordinhos e acabam desenvolvendo a lipomastia, que é só uma gordura, não tem glândula ali dentro. É só a gordura... vamos dizer assim, do excesso de peso. Do excesso de peso, e eles acabam tendo essa... Doutor Daniel, tecnicamente, a partir da puberdade, se eu estiver dizendo cometendo um erro no que eu vou dizer, o senhor me corrija, por favor. Mas tecnicamente, pelo que se entende, a partir da puberdade, o nosso aparelho reprodutor, masculino ou feminino, ele estaria apto para as funções às quais se destina, que é a função de reprodução, né? Isso significa que uma criança em situação de puberdade precoce poderia gerar outra vida, por exemplo, com 6 ou 7 anos de idade? Depende de quando ela teve a menstruação e depende de quando teve a semenarca. Porque sem menstruar, as meninas não são consideradas férteis ainda. Porque não teve liberação de óvulo, não há produção do óvulo preparado para fecundação. Assim como os meninos dependem da ejaculação e da formação do espermatozoide maduro para conseguir haver a fecundação e, de fato, a reprodução. Então, às vezes a criança pode entrar na puberdade com 6 anos, 7 anos, uma puberdade precoce, às vezes patológica ou normal, benigna, e ainda não ter menstruado. E essa menstruação acabar se atrasando um pouco mais. De novo, normalmente a menstruação ocorre de 1 ano e meio a 2 anos após o surgimento do broto mamário. Pode atrasar um pouco? Pode atrasar. Então pode ser que ela acabe vindo a menstruar um pouco depois. Mas, de fato, uma menina com 10 anos pode acabar sendo fértil. Existem casos... Os anais da medicina registram casos de gravidez
em crianças com menos do que isso até, né? Sim, existe uma... Mas são exceções. Foi uma russa ou polonesa com 8 anos. Isso. Com 8 anos de idade que chegou a ter uma gravidez. Mas isso é um caso muito... É uma exceção... Sim, é uma raridade. É uma raridade, é uma exceção. Tá. Procurado pela família, diante de uma situação suspeita de uma puberdade precoce, que tipo de exame o médico realiza ou requisita para a confirmação dessa puberdade precoce? Primeiro, o médico vai avaliar essa criança. Clinicamente. Clinicamente. O crescimento, qual estágio do crescimento, do desenvolvimento que ela se encontra. Primeiramente, o exame físico, para identificar qualquer alteração física, de fato, no corpo da criança. A velocidade de crescimento da criança, ou seja, a estatura dela naquele momento e qual a velocidade que ela está crescendo, ou seja, em qual fase do crescimento que ela se encontra. E a partir daí a gente consegue definir se a gente vai precisar solicitar alguns exames ou não. Quais exames a gente costuma solicitar? Alguns exames relacionados aos hormônios, principalmente o FSH, LH, que são os hormônios estimulantes de folículos, e o luteinizante, são hormônios produzidos principalmente pelos ovários. E alguns exames, alguns hormônios como o estrogênio, a prolactina e o GH, que é o hormônio do crescimento. Outros exames que definem também em qual idade essa criança se encontra, se ela está adequada para a idade dela, é o raio-x da idade óssea, que a gente chama de punho esquerdo, punho e mão esquerda. A gente consegue definir a idade óssea. Eu ia lhe perguntar sobre esse exame de punho. Isso é para avaliar o tamanho do osso, é isso? O estágio de desenvolvimento do osso daquela criança. Sim. Ou seja, a partir dali, vários estudos conseguiram definir em qual estágio você está, em qual idade óssea você se encontra e se aquilo é compatível com a sua idade cronológica. E a partir daí, se é muito discrepante, a gente considera patológico, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, se a idade óssea está atrasada, ou então se a idade óssea está muito adiantada, a gente considera isso patológico. Doutor Daniel, a impressão que se tem, eu já mencionei isso para o senhor, é que está aumentando a incidência de situações de puberdade precoce. Isso é uma constatação adequada? É uma conclusão correta? Ou apenas hoje, como nós temos mais informações e os pais talvez sejam mais informados, a gente está percebendo mais frequentemente isso? Ou realmente está aumentando o número de casos, a incidência de casos de puberdade precoce vem aumentando? Quer dizer, estatisticamente, será? Estatisticamente, a gente pode considerar que vem aumentando a partir do momento que a gente considera essas faixas de idade como limite. Então, os estudos vão mostrando ao longo do tempo quais são as faixas que são normais de puberdade. Ou seja, pode ser que alguns estudos para os próximos anos consigam provar que a faixa de idade de início da puberdade seja mais cedo do que o que está definido pela medicina. Então, se hoje a gente considera a puberdade precoce em meninas antes dos 8 anos de idade, pode ser que com os estudos, a gente analisando que vários casos de normalidade de puberdade estão acontecendo antes dos 8 anos, a gente consiga definir que a puberdade agora mudou de faixa etária. E eu acho que é isso que está acontecendo. A puberdade tem acontecido cada vez mais cedo. Não necessariamente uma patologia de puberdade precoce com problemas. Nós tivemos até num outro programa onde nós falamos de outro assunto, nós tivemos até vamos dizer, uma abordagem sobre isso. Quer dizer, a medicina está mudando, também, ou considerando que a adolescência que se pensava completasse o seu ciclo aos 21 anos de idade, agora eles estão considerando que é aos 24 anos de idade. E aí eu lhe faço uma pergunta em sentido contrário. Se a puberdade, conforme sua última explicação, vem ocorrendo mais cedo por uma série de fatores, ela não deveria terminar mais cedo também, não? O seu ciclo de puberdade não deveria se concluir um pouco antes do que a gente considerava antes, não?
O ciclo hormonal, ele se começa mais cedo, ele tende a terminar mais cedo, sim. O que a gente falou na nossa outra conversa foi o amadurecimento psicológico dessas pessoas, Isso. que é muito diferente do que do ciclo hormonal delas. Elas já são pessoas maduras, prontas, preparadas, já completaram o seu ciclo hormonal da puberdade e continuam em amadurecimento psicológico, em comportamental, e aí sim acaba atrasando. A tendência era que elas amadurecessem também psicologicamente mais cedo. Mas, como a gente conversou também, essas questões culturais vêm mudando. Não só por questão dos pais que querem que os filhos fiquem mais dentro de casa, mas também porque a condição financeira, as dificuldades financeiras acabam levando a isso também. Então, são muitos fatores para a gente analisar para dizer se esse amadurecimento tem que acontecer acaba acontecendo mais cedo ou se ele acaba acontecendo mais tarde. Tá. E para concluir a nossa conversa, já que o tempo vai chegando ao seu final, tempo do programa, eu queria lhe perguntar o seguinte: pode haver alguma conexão entre a puberdade precoce e a quantidade de produtos que consumimos em nossa alimentação e que sabidamente recebem hormônios na sua composição ou preparo? Vou dar um exemplo para o público, para o nosso ouvinte entender exatamente qual é o objetivo da minha pergunta para o senhor. Sabe-se que, por exemplo, frangos, carne, tudo isso recebe hormônio, tem injeção de hormônio, a carne para ficar vermelha, o frango para desenvolver coxa, peito, o Chester, que é uma coisa que a gente consome aí, o Chester parece que aquilo é hormônio puro. Ele é criado à base de hormônio, ração com hormônio, para ele ter aquele desenvolvimento, é peito e coxa, né? O resto não interessa. E mais outras coisas que são colocadas na alimentação, naquilo que a gente consome como alimentação e que leva hormônio pra caramba, né? Inclusive os transgênicos, né? Que levam a carga hormonal enorme ali, né? Para poder a produção aumentar e tudo mais. É possível que haja uma relação entre esse aumento da incidência de puberdade precoce e o tipo de produto que a gente está consumindo na nossa alimentação? É difícil a gente falar isso hoje em dia, mas sobre esse... alguns estudos, como eu falei, o estudo da soja, consegue falar que a gente diz que a gente tem que consumir quantidades absurdas de soja para conseguir ter uma influência sobre isso. Não sei sobre estudos sobre a carne, em relação a quantidades que se a gente consumir, isso teria um aceleramento uma aceleração do processo de puberdade. Mas o que de fato acontece, que a ciência consegue provar, é que a obesidade, sim. E aí sim, hoje em dia, temos cada vez mais crianças acima do peso ou obesas. A obesidade leva a puberdade mais cedo. Elas acabam fazendo o estímulo hormonal um pouco mais cedo, e essas crianças tendem a entrar na puberdade cada vez mais cedo. Em relação à obesidade, sim. Em relação às carnes, não dá pra gente responder isso ainda. Mas, como dito, na soja precisaria de quantidades muito grandes para ter essa influência. Para ter essa concentração suficiente para causar essa influência. Porque essa mudança de comportamento que levou à obesidade foi ao mesmo tempo que essa mudança de produção dos alimentos. Então, talvez seja mais pela questão da obesidade, das carnes gordas. Muito bem. Foi uma ótima conversa, meu prezado doutor Daniel, mas infelizmente o tempo reservado ao programa vai chegando ao final. E em razão disso, nós vamos também encerrar a nossa conversa de hoje. Quero agradecer por sua participação neste programa ao médico Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, que é médico pediatra e ebiatra, um especialista em medicina do adolescente. Do mesmo modo como agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência, meu prezado doutor Daniel, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição, né, para as suas despedidas, e caso seja do seu interesse, o senhor querendo deixar algum telefone ou referência para alguém que precise da sua especialidade, fique à vontade
para fazer isso também. Obrigado, Wagner. Eu agradeço sempre pelo convite. É sempre bom estar aqui esclarecendo as dúvidas pertinentes à saúde da população. Eu tenho as minhas redes sociais, o Facebook é facebook.com/danielpediatria e meu site é danielpediatria.com.br. Lá eu tenho tentado atualizar-se quase semanalmente com informações pertinentes à saúde das crianças e adolescentes. Sempre que possível, eu coloco alguma coisa nova, alguma coisa que vai surgindo por demanda também do consultório. E o meu consultório, o telefone é 3831-1071, 3831-1071. É só entrar em contato, agendar uma consulta e para a gente esclarecer todas as dúvidas que tiverem, todos os questionamentos pertinentes. 3831-1071. Obrigado uma vez mais por sua presença aqui conosco, por essa conversa agradável e elucidativa e muito esclarecedora. Porque o Ponto Facultativo tem mesmo esse propósito de levar até o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o prosseguimento e encerramento do show amanhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.